olhos. Todos nós de olhos fechados. Reverência. Olhos fechados, todos. Bendito Espírito Santo. Nós te agradecemos por estarmos aqui esta noite. Sim, Deus. Nós sabemos que é mais do que uma emoção, do que um sentimento. É a tua vida, Senhor. É a tua vida. Nada substitui o Calvário. Sim, foi na cruz. É na cruz. É olhando para Jesus. Foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados, eu senti sobre mim a espada da lei. O de cruz se erigiu, belo dia se viu. Ó Deus, nada substitui o teu sacrifício. Verdade, Deus. A obra salvífica do teu derramamento de sangue, Senhor. O teu sofrimento pela humanidade. De Deus amar o mundo de tal forma que entregar o seu próprio corpo. Que Deus é esse? Ó Deus, não temos méritos algum diante de ti. Verdade, Deus. Nossas obras são trapos de imundícia. Verdade, Senhor. Tudo que fizemos são trapos de imundícia. Misericórdia. Mas nós reconhecemos o poder do sangue. Sim, Deus. Aleluia. Esse sangue carmesim. Oh, glória. Esse sangue que nos purifica de tudo. O poder do Evangelho é a cruz. Tragada foi a morte na vitória. Derramará do sangue na vida. O madeiro lavrado. O Gólgota. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa. De um cordeiro moribundo. Obrigado por esse sacrifício. Que ainda está em pleno vigor. É o ultimato para Satanás. Oh Deus vivo e verdadeiro. Não temos nada para te apresentar. Você é tão bom, Deus. Se tem uma oferta para apresentar, é um coração leproso. Se tem alguma coisa para dar aqui, é uma alma pecadora. Ele não necessita de uma resposta. Mas há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo ainda está na terra. E o Espírito Santo ainda está tratando com a igreja. O Espírito Santo ainda convence o pecado. O Espírito Santo nos leva a buscar mais a Deus. Graças pelo Espírito Santo. Sem esse Espírito Santo, seremos pior do que uma denominação. Verdade, Deus. Mas você tem um pulsar na alma. Aleluia. Você tem um pulsar no teu interior. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Pela obra salvífica. Maravilhoso, Deus. E pelo Espírito Santo na face da terra. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Cada vida aqui presente, Pai. Que a tua presença seja com cada um deles. Sim. No santo nome de Jesus Cristo. Amém, Vai Senhor. pra glória. Amém, Senhor Jesus.
voto para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram comigo em São Mateus 7. São Mateus, capítulo 7. E o versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amado Pai, vivifica a Tua palavra e nos dê um bom momento em Tua presença, Senhor. Tu és o autor dela. Verdade, Deus. Que o Teu Espírito Santo flua em nosso interior, Senhor maior. flua nos nossos ouvidos, em todo o nosso ser, Senhor. Sim. No santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, irmãos. Essa escritura é muito preciosa, principalmente para o povo da mensagem, né? Porque ela traz um verdadeiro esclarecimento desse texto, né, que a gente leu. Você vai observar no 21, que eu não li, que diz que nem todo aquele que diz a mim Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Por que essa escritura é tão preciosa para o povo da mensagem? Porque ela mostra a estrutura da igreja, que percorre as 7 eras. Quando o irmão Brana esteve aqui em seu tempo de vida, o irmão Brana, ele começou a visitar os pentecostais. Ele era batista, e ele soube de um avivamento que estava acontecendo na localidade perto onde ele morava. Então ele se deslocou e foi. Chegando nesse local, ele se assentou e começou a observar o culto. Um sujeito estava em cima do púlpito, falando em línguas, e o outro interpretava. Daqui a pouco, aquele que falava em línguas começou a interpretar o outro que interpretava, vice-versa. Um interpretava o dom de línguas do outro. O irmão Brana não tinha visto isso ainda. Ele ficou comovido e disse: meu Deus, vai se dar o arrebatamento desse jeito. Era um movimento pentecostal na época. Terminado o culto, já tinha o seu ministério profético, a linha do discernimento estava em pleno vigor. Terminado o culto, ele saudou um desses irmãos. Quando cumprimentou um, a visão se rompe. Um verdadeiro e genuíno cristão, uma vida limpa, uma vida íntegra na presença de Deus, e se despedir. Dentro de instante ele encontrou o segundo. Quando ele saudou o segundo, a visão se rompeu. Tinha uma vida de iniquidade, e mesmo assim na igreja. Aquilo ali deixou o irmão Brana atribulado, porque não sabia o porquê disso. Deus, como pode?
uma pessoa falar em línguas, interpretar, ser tomado pelo Espírito e viver uma vida desta maneira. Ele até pensou que ele estava enganado com a visão e o discernimento. Preocupado, foi até o moinho do túnel, em oração e com a Bíblia Sagrada. Enquanto ele orava, de uma forma sobrenatural, o vento soprou e abriu em Hebreus capítulo 6, versículo 7 a seguir, que a chuva que desce faz crescer tanto espinhos, abrolhos e como frutos bons. Mas mesmo assim, ele não entendeu aquilo ali. Fechou a Bíblia, segunda vez orando, outra vez de forma sobrenatural, 3 vezes. O vento soprou, a Bíblia estava em cima de um galho, de um tronco de uma árvore, em cima ali. E o vento soprou 3 vezes. E nas 3 vezes, Hebreus capítulo 6. Meu Deus. A chuva que desce faz crescer espinhos, abrolhos e também frutos bons. Nesse instante, a visão se rompe. Aí vem a parábola do trigo e do joio. O homem de branco semeando a boa semente, o homem de preto semeando o joio. Os dois se esconderam pela encurvatura da terra. Ambos clamavam por chuva, tanto trigo e joio. A chuva desceu, o trigo cresceu, o joio cresceu. E quando termina a visão, o trigo diz: louvado seja Deus. E o joio: louvado seja Deus. Aí veio o esclarecimento. Não está baseado em dons, não está baseado em emoções. A tua vida fala mais alto do que aquilo que você está falando ou aquilo que você tem de coisas espirituais. Pelos frutos conhecereis a árvore. Amém. Então isso deu entendimento da abertura das eras da igreja. O trigo e o joio. Eu estava lendo aqui na minha Bíblia, ela traz um estudo que o joio, ele é chamado de cisânia entre os hebreus, ou centeio falso. Tem esses 2 títulos: cisânia ou centeio falso. Enquanto ambos estão crescendo, o trigo é idêntico ao joio. Não dá para distinguir o que é trigo e o que é joio no processo de crescimento. Só quando chegar na hora da espiga que você consegue distinguir o que é trigo e o que é joio. Volta para a parábola. Senhor, quer que arrancamos? Não. Deixai ambos crescerem juntos. No tempo da colheita, uns para a vida eterna e outros para o tormento. Então tudo segue paralelo. Isso abre as 7 eras da igreja. A boa semente foi lançada na era de Éfeso, e o joio também foi lançado na era de Éfeso. O profeta diz que Éfeso é a era da sementeira, Esmirna, sol e chuva, e Pérgamo, o crescimento. Por isso que Pérgamo é chamado de trono de Satanás. É aonde que foi estabelecido o concílio de Nicéia, a falsa doutrina e o falso ensino. Se você ler em Apocalipse 6, você vai encontrar a abertura do primeiro selo. E o que os tem ali? Um cavaleiro montado em um cavalo branco. Observe, primeiro é um espírito, de um espírito uma doutrina, e de uma doutrina uma religião. Segue esse processo. Esse cavaleiro foi lhe dado uma coroa. Espírito não tem como ter coroa. Como vai colocar uma coroa em um espírito? Precisa de um corpo. E aonde está
está esse corpo desse cavaleiro do cavalo branco? No Vaticano. Vicaris Filii, nome de blasfêmia, no lugar do Filho de Deus. Mas nós sabemos que Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém. Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém. Glória. Você não recorre a um homem rodeado de pecados. Você recorre ao trono da graça. Amém. Aonde tem um sacrifício perfeito. Aonde tem um sumo sacerdote da nossa confissão. Então isso abarcou as 3 primeiras eras da igreja: o crescimento do trigo e o crescimento do joio. E veio descorrendo até a nossa era. Na mensagem Almas que estão em prisão, o profeta diz o quê? Que espíritos não morrem, mas as pessoas que são induzidas por aquele espírito, elas pagam. Aquela serpente que trouxe a queda no Éden, aquela serpente se tornou um ser rastejante e teve o seu final. Ela morreu, se tornou um ser rastejante e teve o seu fim natural. Mas aquele espírito que induziu aquela serpente está na face da terra até hoje. Antes do irmão Branham partir, ele iria pregar uma mensagem titulada O Rastro da Serpente, mas não deu para pregar, mas seria essa mensagem: o rastro da serpente. Começou desde Caim e veio percorrendo o Velho Testamento até chegar nessa era que estamos vivendo. A origem de tudo, a origem de todas as coisas, nós sabemos que a batalha ela começou no céu. Havia um guardião, um querubim ungido, que se vestia de todas as pedras preciosas. Por onde ele caminhava, as pedras afogueavam. Abaixo de Deus estava ele, diz o irmão Branham. Mas até que se achou uma iniquidade no seu coração, até que o orgulho, a soberba entrou no seu coração. Então houve uma batalha no céu, conforme Apocalipse 12. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos, que é a antiga serpente que se chama Satanás. Então houve uma batalha e o inimigo caiu, foi precipitado de lá. Mas a Bíblia diz que o diabo está na terra. E qual é o objetivo do diabo? Corromper o coração humano. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Amém. E o foco do diabo é transfigurar esta imagem e semelhança de Deus. E o que faz o cristão, o eleito, fugir dessa ação do diabo? Primeiramente, é a eleição de Deus na sua vida. Você não tem mérito algum para permanecer na palavra da hora. Verdade. É graça de Deus que vai ao teu encontro. Amém. Isso chama-se revelação divina. Aleluia. Deus vindo até você e dando a conhecer quem realmente Ele é. Verdade. Abel e Caim trouxeram ofertas para o Senhor. Hebreus 11. Como soube Abel ofertar um mais excelente sacrifício do que Caim? A revelação divina. Abel sabia que não era com frutos da terra que você ia agradar a Deus. Não, tinha que ser o sacrifício de um cordeiro. A maneira de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja achar graça diante de Deus é através de um cordeiro. Amém. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Caim trouxe
frutos da terra, lavrador. Era uma semente da serpente. Só que, se você observar em Gênesis 4, versículo 6, depois que a oferta de Abel foi aceita, Deus vai ter com Caim e diz: homem, tu acha que se tu fizer da maneira que teu irmão está fazendo, você será aceito? Tu acha que você agir da maneira que Abel está fazendo, você vai ser aceito? Mas o coração, o orgulho, a inveja, foi 4 processos: ódio, inveja, o terceiro, rancor, e o 4, homicídio. Processo dentro do coração. Era uma grande oferta, e aos olhos humanos a Caim merece essa aceitação de Deus. Mas Deus não olha o que é aparente, Deus olha o que está no teu coração. Amém. Deus olha o que está na tua alma. Por isso que atentou para a oferta de Abel, ele recebeu por revelação divina. Aleluia. Nós somos comparados a árvores, nós somos comparados a sementes também. A semente tem a casca, a semente ela tem a polpa, e a semente ela tem o germe de vida. Nós temos um corpo do pó da terra, nós temos o nosso espírito que foi dado a Deus, o fôlego de vida, e nós temos a alma, que é o terceiro compartimento. Nessas 3 fases, nessas 3 partes que completam o ser humano, Deus tem que ter a preeminência em todas essas áreas. Verdade. Você pode ter contato com Deus na esfera do corpo, ser abençoado financeiramente, ter uma porta de emprego bem sucedida, desfrutar das bênçãos desta terra. Tem o lado do Espírito, que através dos dons, você pode desfrutar de dons espirituais na esfera do teu espírito. Mas a tua alma é quem você é. E nós viemos a este mundo falando mentiras. Em pecado concebeu a nossa mãe. Não há um justo sequer na face dessa terra. Verdade. Então é prometido o Espírito Santo. Para quê? Para mudar a tua alma, para mudar a tua natureza, de fazer você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Porque qual é o efeito do Evangelho? É transformar vidas. Amém. Aleluia. Tozer disse uma certa vez: temos que se cuidar com o arrependimento, porque muitas vezes pode se tornar uma mudança de localização. Como assim? Estava lá no mundo, bebendo, fumando. Eu estava lá na animação, doutrina errada e tudo mais. Estava lá nesse mundo, jogado. A graça cruza o teu caminho. Você parou com todos aqueles costumes lá atrás, se tornou livre daquilo, e veio para a igreja. Em vez de beber, fumar, ou se prostituir, ou estar na doutrina errada, vem para a mensagem. Aí se torna um fofoqueiro, um caluniador, difamador de irmãos. O teu estado é pior do que o primeiro. Verdade. Foi uma mudança de localização. Evangelho é novidade de vida. Amém. Você é transformado de dentro para fora. Amém, Deus. Você carrega a natureza divina. Por mais que seja uma pequena medida, mas você carrega o Espírito Santo. Não pode uma árvore má produzir bons frutos, e nem uma árvore boa produzir frutos maus. Cristo é chamado de árvore da vida.
conforme Isaías, eu não me recordo o capítulo, o fruto do seu trabalho ele verá. A semente da mulher prometida em Gênesis 15, esta semente incorruptível, ela se manifestou em carne humana. E a árvore da vida, que é o Senhor Jesus, teve que derramar seu sangue pela humanidade, porque teria que ter o plano de redenção para redimir o ser humano. O profeta pregou uma mensagem titulada A Árvore da Vida e a Árvore Noiva. A árvore noiva é a igreja do Deus vivo. Amém. A igreja é um produto de Cristo. Oh, glória a Deus. Por isso que o profeta diz: nós não somos uma denominação, nós somos um povo nascido pelo Espírito Santo. Amém. Através da palavra de Deus. A árvore da vida produziu a árvore noiva. E essa árvore noiva começou nas eras da igreja primitiva. Ela teve o seu crescimento, veio percorrendo as eras da igreja. Ela se tornou frondosa, ela teve os seus ramos, ela teve as folhas e ela teve os frutos. Tudo em pleno vigor. Folhas apontam para avivamento, folhas apontam para Pentecostes, o sopro do Espírito chacoalhando as árvores. O fruto é a palavra manifestada na tua vida. Amém. Só que na era de Tiatira, o diabo veio e cortou essa árvore da vida, ou a árvore noiva. Foi a chamada Era das Trevas. Tiatira significa fêmea dominante, e é também chamado a Era das Trevas. O catolicismo romano predominava nessa época. A igreja era perseguida. Poucos cristãos adoravam a Deus, e os que adoravam a Deus em esconderijos, em cavernas e tudo mais. Era difícil para adorar a Deus nesta época, mas Deus tinha os seus adoradores. Amém. O que aconteceu? Na era da reforma, tão chamada Era de Chaves, um pequeno talo surgiu. A tão chamada Era da Reforma. Deus estava restaurando a sua igreja. Aquilo que ele prometeu em Joel capítulo 2: eu restituirei, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Lembrando uma certa vez, montado em seu cavalo, seguiu o seu caminho na floresta. Era de noite. Ele conseguia cavalgar só com o brilho da lua, refletindo a floresta. Só que ele chegou num local que os galhos estavam queimados pelo fogo. Não havia um verde sequer. Árvores caídas, queimadas. E era uma vastidão. Ele começou a ficar com medo, parecia um lugar de terror. Ele olhou para aquilo ali, ele apontou para o lado espiritual. Deus, o que nós temos feito com o Evangelho, Senhor? Essa é a condição da tua igreja, Senhor. É como essas árvores queimadas pelo fogo, aonde não tem uma folha verde de esperança e nenhum fruto do Espírito. Quando ele estava meditando sobre isso, o anjo do Senhor visitou ele naquele local ali e disse para o irmão Branham: eu restituirei, diz o Senhor. E a igreja foi restaurada. Através das eras da igreja, o diabo quis perseguir, denigrir, acabar com a igreja, mas o Espírito Santo trabalhou em favor dela. Aleluia. Veio percorrendo eras e eras, e ela continua firme na liderança do Espírito Santo. Amém.
Veio a era da reforma em Filadélfia, onde os homens intelectuais começaram a imprimir as Bíblias de uma forma correta, com ateísmos, doutrinas erradas que havia naquela época. Foi a era da reforma, a era do homem, a era do raciocínio. Homens letrados nas Escrituras, versados nas Escrituras, conseguiram combater o falso ensino daquela época, até chegar na era de Laodiceia. Em 1906, Deus visita o povo pentecostal com um avivamento azul. Vocês conhecem a história, através de William Seymour, um afro-americano. Marcos 16 foi a inspiração para aquela hora. Estes sinais seguirão aqueles que creem. A palavra foi vivificada e o povo foi tomado pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Isso foi as folhas sacudindo a árvore noiva, ou o vento sacudindo as folhas da árvore noiva. Os dons espirituais foram derramados, mas agora teria que ver um tempo de aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? É a era da noiva, é a era dos frutos. Nós somos a era dos frutos. Amém. Nós desfrutamos das chuvas temporãs e serodias, do poder e do ensinamento da palavra. Se tem um povo que é rico em revelação divina, é o povo da mensagem. Amém. Se tem um povo que tem as sagradas letras reveladas, é o povo da mensagem. Amém. Porque Malaquias 4:5 veio para o povo de Deus, Glória a Deus. revelando a palavra do Senhor. Maravilha. Mas o que acontece? Tem um porém. A igreja se acostumou com isso. Laodiceia tem entrado dentro das igrejas da mensagem. Laodiceia tem invadido o coração de muitos crentes da mensagem. O pulgão, a oruga, esses 4 seres do inferno têm invadido o coração de muitos crentes da mensagem. Misericórdia. Aquela flecha que foi dada, aquele arco que foi dado para acertar o alvo, está voltado para a ganância desta terra, está voltado para o curso deste encontro, está voltado para as coisas que este império do anticristo vai estabelecer. Mas o Espírito Santo ainda está na terra. Amém. E isso é algo muito glorioso. Por quê? Deus. Porque Ele ainda está tratando com seus eleitos. Graças a Deus. Por mais que seja uma minoria, Deus está tratando com os seus eleitos. Aleluia. Cada palavra de Deus é uma semente germinativa. E a palavra de Deus, ela é uma semente incorruptível. Verdade. A palavra de Deus, ela não torna vazia. Graças a Deus. Ela vem naquilo que apraz e naquilo que a enviei. Quando você ouviu a palavra cruzar o seu caminho, aquela palavra, ela não caiu em um solo pedregoso. Aquele coração estava preparado para ouvir. E a palavra produziu algo em você. Amém. A palavra criou algo em você Glória a Deus. que o mundo não consegue mais arrancar, Graças a Deus. porque é algo incorruptível. Amém. O sistema religioso não consegue ver isso. O sistema denominacional é coisa híbrida. 70%, 80% de engano e 20% de verdade, se tiver. É uma coisa híbrida. É uma coisa misturada. O Evangelho não tem mistura. O Evangelho é puro. Eu e você podemos ser rodeados de fraqueza, falha, mas o Evangelho nos torna puros. Amém. Através do sangue e da palavra do seu poder. Aleluia. É tempo de amadurecimento, também diz o profeta. Nós estamos em uma caminhada, em uma trajetória
como os filhos de Israel no deserto. Tem uma escritura que eu prezo muito e observo ela em 1 Coríntios capítulo 10, que é a mesma coisa para a igreja. Paulo fala que serviu para exemplo nosso. Todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, da rocha que seguia, e a rocha era Cristo. Todos se alimentaram de um alimento sobrenatural, um alimento de anjos, um maná que descia. Você vai observar os 3 primeiros versículos assim: todos, 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 todos. Mas dos 5 em diante, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Primeiro, idolatria. Não pegou na idolatria, pegou na murmuração. Não pegou na murmuração, pegou na prostituição. Não pegou na prostituição, pegou na blasfêmia e na contradição de Corá, aonde a terra engoliu. De uma maneira ou de outra, eles foram tragados. Isso serviu para exemplo nosso. Mas nós estamos como aquela rã em água morna, laodiceanos, não tenho nada em falta, sou rico, sou rica, mas aos olhos do Todo-Poderoso és pobre, Verdade. És miserável, és cego e és nu. Tu já pensou pessoas comparar uma vida espiritual baseada em coisas financeiras, Misericórdia. coisas materiais, uma vida cristã ser baseada nisso? Nunca! Verdade. O Evangelho continua sendo a moda antiga. É Cristo em vós, esperança da glória. Amém. É a palavra de Deus sendo gerada dentro de nós. Não ao externo. É Cristo a palavra. Amém. Atos 19. Apóstolo Paulo se depara com 12 discípulos de João. Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. Você conhece a história. Não perguntou se tinha carro, não perguntou se tinha bênção, não perguntou se tinha casa. A pergunta era: receberam já o Espírito Santo? E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O Evangelho primitivo começou na liderança do Espírito Santo, na sã doutrina. O Evangelho puro e verdadeiro. O foco não era a bênção, o foco era Cristo. E a igreja tem que continuar nesse mesmo nível. Amém. Cristo em vós, esperança da glória. Israel é um exemplo nosso. A igreja está caminhando e está marchando. Ela teve a visitação de uma coluna de fogo, como eles também tiveram. Nós desfrutamos da palavra, do trono da misericórdia de Deus. Nós desfrutamos de coisas gloriosas de Deus. Você é curado, você recebe o Espírito Santo, você recebe o renovo, você recebe vitalização espiritual, você recebe vigor, você recebe algo sobrenatural para caminhar. E muitas vezes a tua parte, que é de agradecimento ou de busca, é deixado de lado. Hoje as pessoas estão paradas, estacionadas dentro das igrejas. Por isso que Deus tem que criar circunstâncias desfavoráveis para despertar isso no coração da semente eleita. Vocês sabem que eles olhavam para aquela serpente de bronze. Teve um tempo que aquela serpente de bronze operava sinais e maravilhas, curava. Chegou um tempo que aquela serpente de bronze se tornou uma idolatria para o povo. Aquela serpente de bronze. Hoje, muitos membros idolatram o mensageiro que Deus enviou. Mas, irmão, a Bíblia diz que quem caminha no meio dos 7 castiçais é Jesus Cristo. Amém.
Quem está caminhando no meio dos 7 castiçais é o Filho do Homem. Quem tem as 7 estrelas em suas mãos é o Filho do Homem. A obra é do Espírito Santo de Deus. Amém. Elias partiu, mas tem a noiva na face da terra. E o Espírito Santo aperfeiçoaria era a sua noiva, a sua igreja. Em Gênesis 1:11 diz também que cada semente vai produzir conforme a sua espécie. Cada semente produz conforme a sua espécie. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Paulo nos diz que antes andávamos conforme o curso deste mundo, até que a palavra incorruptível, a semente incorruptível, cruzou seu caminho. Aos olhos da sociedade, aquela mulher de Samaria era uma mulher de má fama, casamento problemático, ao ponto que os judeus não iriam no mesmo horário que ela ia tirar a água do poço, ao meio-dia, né? Mas Jesus se assentou junto ao poço. Ele veio apresentar a semente incorruptível na alma daquelas mulheres. E você sabe que Jesus não olha a casa, Jesus olha o germe de vida. Amém. Ele vai de encontro que está lá na tua alma, aquilo que está elegido antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Uma simples palavra, a linha do discernimento, e ela então recebeu aquela semente em sua vida. Se tornou uma missionária que dá testemunhos acerca do seu encontro com Jesus no poço de Jacó. Alguma coisa o Evangelho produz. Deus não provará a sua palavra para incrédulos. Sabe por quê? Porque eles não creem. Mas se houver alguém que creia, Deus provará a sua palavra para você. Amém. Eu não sei o que Deus pode fazer por uma denominação, diz o irmão Branco, mas eu sei o que o Evangelho pode causar na vida de alguém que creia nele. Glória a Deus. Irmão, as coisas são vistas muito na casa. O caminhar da igreja está sendo olhado um para o outro muito na casa. Mas chegará uma hora que esse poder que está dentro de você, Meu Deus. esse poder se manifestará. As pessoas ficarão surpresas. Meu Deus. Crentes que vêm por costumes de finais de semana ficarão surpresos. Amém. Daquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. As coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que também não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Pode que na cidade de Jericó haja muitas pessoas incrédulas que rejeitem esse povo que está peregrinando pelo deserto e que vai em busca de uma terra da promessa. Mas se houver uma Raabe, que Deus não vai olhar se era uma meretriz ou não, Ele vai olhar a escolha. Eu aceito esta mensagem, eu aceito esse mover do Espírito, como Raabe fez. Interessante é que a fé de Raabe, se ser colocada numa balança, a fé dela é a mesma que a fé de Abraão. Uma balança pode botar, diz a Bíblia no livro de Tiago, a balança da fé dela, o peso dela, com o de Abraão, está no mesmo nível. E Abraão é o nosso pai na fé. O que ela fez? Ela superou a tradição religiosa.
ela superou os costumes da época. Ela queria, era aquele avivamento dentro dela. E qual foi a recompensa? Salvação? Sim, salvação ela ganhou. Casou-se com Salmão, um general dos tempos de Josué. A semente da mulher escolheu, ia passar por ali. Através de Raabe veio Boaz. Boaz, por sua vez, casou-se com Ruth, que gerou Obed, Jessé e o rei Davi. Através de uma escolha e decisão, Deus honrou. Foi além da casa, foi além da tradição da época. Ela foi além e conquistou o impossível. Aleluia. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você sabe que existem coisas que você precisa conquistar, e o Espírito Santo te dará graça para alcançar esta meta. Eu creio. Porque foi algo implantado dentro de você. Aparentemente é obscuro. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. É feito de forma de enigma, em espelhos, com a luz apagada ainda. Só vê o vulto. Mas chegará o tempo que aquilo se manifestará. Amém. É promessa de Deus. Glória a Deus. E nesse período, Deus está te aperfeiçoando. Verdade. Nesse período, Deus está te capacitando para tomar posse daquela promessa. Abraão recebeu sementes de promessa. E serem sementes teria que ter um processo de crescimento. Carregava já os potenciais dentro dele aos 17 anos. Mas diz o Morana, teria que amadurecer. Gálatas capítulo 4 diz isso, né? Em todo o tempo é criado debaixo de tutores, o tempo apropriado do Pai, até que amadureça, e então se torna herdeiro de tudo. Meu Deus. E nesses 25 anos Abraão foi testado, Abraão foi provado, Abraão foi aperfeiçoado. Quando teve um filho, o interessante é que Deus moldou o caráter que estava dentro de Abraão, ao ponto que entre o filho e a ordenança de um sacrifício, eu fico com a ordenança do sacrifício, porque eu creio que tu pode ressuscitar o meu filho dentre os mortos. Uma fé elevada no período de 25 anos de espera. Se tivesse ganhado no começo, não teria essa robustez, não teria esse amadurecimento e aperfeiçoamento. É verdade. Então foi permitido 25 anos para amadurecer. E José da mesma forma. José, vocês sabem, é um ramo frutífero, né? Quando Jacó recebeu a inspiração para dar as bênçãos, chegou a vez de José. José é um ramo frutífero. Os seus ramos ultrapassam os muros. Ou seja, a sua vida supera as adversidades. Você não gostaria de ser um ramo frutífero também? Você não quer vencer as adversidades da vida? Amém. Não quer tomar posse das promessas de Deus na tua vida? Irmãos, isso é algo que pulsa na tua alma. Por mais que seja uma pequena medida, isso rompe o impossível. Você sabe que existem pontes que te atrapalham. Talvez tu tenha uma vida minguada na fé, porque tem muita ponte de acesso a lugares que uma vez Deus te tirou, mas tu volta para lá. Tem que quebrar essas pontes. Olha o nível de comunhão com Deus. Mombrana só andava com ministros. Mombrana só andava com ministros. E o anjo do Senhor visitou ele. Billy, tu estás andando com muita gente. Para andar comigo, tem que ser sozinho. Olha o grau.
e andava com pessoas que pregavam o evangelho. Pessoas que pregavam, homens espirituais. E olha a advertência do anjo: estás andando com muitas. Aí nós, ela do mundo, é incrédulo, é aquele alvoroço, se entra, se envolve junto. Ô irmão, quebra essas pontes. Quer dizer que eu vou ridicularizar eles? Não. Tenha um encontro com Deus. E se Deus permitir que poder evangelizar, evangelize essas almas, da qual você teve contato lá atrás anteriormente. Eu estava lendo hoje um avivamento, já vou encerrar, na Coreia. Um avivamento lá na Coreia. Os irmãos se reuniram para orar no derramamento de um avivamento. Um mês, 30 dias, eles oravam das 4 da tarde até a meia-noite, juntos, durante um mês. Terminou o mês, não deu nada. Aí um teve uma ideia lá, dizer assim, ó, vou fazer assim, ó, cada um mora na sua casa de forma conveniente e deu. Mas os demais não, nós vamos continuar. 4 meses orando, mas não deu nada, só orar, não deu nada. Mas nesse meio desses 4 meses, nesse nada que nada deu, eles eram presbiterianos e outros eram metodistas. Eles se esqueceram que tinham essa igreja e se tornaram irmãos em Cristo. Começaram a compreender um ao outro, ter os mesmos sentimentos, os mesmos afetos. Poder nada até então, mas foi um período de relacionamento, de aproximação no amor de Cristo. Depois desses 4 meses, um dos responsáveis do movimento chama esse povo que estava com ele e diz: irmãos, eu sou um Acã no meio de vocês. E ele começou a dizer: irmãos, um amigo meu, o nosso irmão da igreja, antes de partir, ele disse para mim: irmão, a minha esposa ela não tem condições de lidar com as áreas das finanças, por não poderia se responsabilizar. Sim, irmão, eu me responsabilizo com essas finanças. Aí ele disse: eu roubei os dólares dessa irmã, e eu peço perdão pelo meu pecado. Pecado confessado, com arrependimento sincero, derramamento do Espírito Santo. Ele era o Acã que estava impedido da igreja receber o Espírito. Aí você vê o que é as coisas do Evangelho como é sempre. Nos reunimos, tem a parte evangelística, tem a parte dos jovens, tem a parte musical, tem a parte da igreja toda, e muitas vezes nós queremos que a coisa flua. Temos que tirar as capas babilônicas. Verdade. Sem isso, nada de poder de Deus. Deus não se mistura com isso. Verdade. Se arrependa, confesse, se entregue, te derrame perante o Senhor. Amém. Isso vai servir de ajuda para você e para os irmãos também. Verdade. Muitas coisas estão bloqueadas, irmãos, por causa de capas babilônicas. E o que aconteceu na Coreia? Conversões em massa, depois dessa confissão. Conversão em massa, pessoas vinham, aceitavam, manifestação do poder de Deus, milagres acompanhavam o avivamento na Coreia em 1907. Durou 5 anos esse avivamento. Foi até 1913, na íntegra. O poder, a palavra, a decência, a doutrina e o povo em comum. O que falta para nós é uma entrega. O que falta para nós é tirar as ervas daninhas que estão dentro de nós. Paulo diz que não devemos ter nenhuma raiz de amargura em nosso coração. Já é um bloqueio. Raiz de amargura já é bloqueio. Já impede a ação do Espírito. Já impede. O Espírito Santo não tem fé. O Espírito Santo não tem amargura. O Espírito Santo não tem ódio. Ele é dócil. Ele é sensível. Ele é amoroso. O que se precisa? Arrancar as ervas daninhas. Ressentimento, ódio, suspeitar mal desse, suspeitar mal daquele. Tudo isso é bloqueio para o Espírito Santo trabalhar.
orar. Você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa ter a sua própria experiência. Que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que vos contamine. E o pior, contamine os outros. Olha a expressão. Começa em você e depois os outros. Atinge quem está em sua volta. Mas que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, amém. Um sentimento genuíno pelas coisas que são lá de cima. Vamos orar, irmãos. Não vamos fazer isso só em palavras, não. Vamos crer que Deus pode agir em nossas vidas. Vamos criar uma atmosfera de fé. Vamos buscar a face do Senhor. Senhor, nós somos miseráveis. Somos vidas necessitadas. E precisamos do Teu Espírito Santo. Nos equipa para o combate. Que os frutos do Espírito Santo se manifestem em nós. Não deixe os espinhos crescerem na sua vida e sufocar aquilo que está dentro de ti. Não deixe. Não deixe, não. Talvez nós somos como crentes efesianos. Começamos no vigor, no poder, no amor, mas acabamos saindo na linha. Lembra-te, pois, de onde caístes e pratica as primeiras obras. Lembra-te do teu primeiro amor. Lembra da tua dedicação. Lembra dos tempos que você tinha comunhão com Deus, independente se tinha dinheiro na carteira ou não, se a casa tinha alimento ou não. Você não estava preocupado com isso. Você tinha prazer de ouvir a palavra. Você tinha prazer de examinar as Escrituras. Onde é que está isso hoje? Criou matagais? Não deixe isso crescer. Ainda dá tempo. Ainda há intercessão. Ainda tem um sacrifício. Ô igreja, irmãos, ainda há um sacrifício perfeito. A comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, o mesmo ânimo, o mesmo parecer, o foco único, Cristo. Jesus se tornou o que para você, minha irmã? Cristo é algo vivo. Cristo é algo sobrenatural. Cristo não é uma história, um mito. Cristo é uma realidade. Você intercede por alguém? Você se preocupa por alguém? Glorioso Senhor Jesus. Glorioso Senhor Jesus. Que o teu poder se manifeste na vida desses irmãos e destas irmãs. Que o fogo do teu Espírito Santo toque nestas vidas, Pai. A unção do teu Espírito Santo.
A unção do teu Espírito Santo. Tira as cercas agora. Tira as cercas que impede. Não seja hipócrita que depois que parte ou morre, elogiar, chorar, prantear. Quer me dar fora, dizia o irmão Branham. Tem-me vida. É tempo de união. Nem todos estão no mesmo foco. Muitos estão acomodados, é verdade. Mas tem aqueles que estão pelejando. De uma maneira ou de outra estão pelejando. Com suas falhas e imperfeições. Mas estão pelejando. Bendito Espírito Santo de Deus. Bendito Espírito Santo de Deus. Abençoa esses irmãos, Pai. Queremos nos tornar sensíveis a Ti, Senhor. Permita-nos sermos mais sensíveis a Ti, Senhor. Aleluias. Permita-nos ser mais sensíveis a Ti, Senhor. Arranque as ervas daninhas. Arranque o egoísmo. Arranca o egoísmo. Arranca o orgulho. Oh, Deus vive verdadeiro. Deus vive verdadeiro. Deus vive verdadeiro. Aleluia. Você pode se expressar perante o Senhor. Não olhe quem está em tua volta, não. Expresse, derrame a tua alma perante o Senhor teu Deus. Lança a tua ansiedade após Ele. Esse problema, essa luta, Ele te equipa, Ele te capacita para vencer. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dai-nos um coração puro. Dai-nos um espírito reto. E então anunciaremos aos transgressores a tua lei. Pode retornar para os vossos assentos. Retorne para os vossos assentos. Senhor Jesus, nós oramos pelos pedidos de oração. Nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos na unção do teu Espírito Santo, na suavidade do teu Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é dócil.
Existem barreiras que precisam ser quebradas. Verdade, Deus. Elas precisam ser quebradas. Nos ajuda, Pai. Existem barreiras que precisam ser quebradas. Filho do povo, Deus. O amor divino precisa ser projetado. Deus nos dê experiência do que é o amor divino. Sim, meu Pai. Porque isso quebra essas barreiras. Verdade, Deus. Quebra esses bloqueios. O diabo é envergonhado, é derrotado. Aqueles patinhos que não podiam ter contato uns com os outros por causa das cercas, às vezes estavam na encosta de um rio e choveu, a água transbordou que ultrapassou as cercas e os patinhos puderam ter companheirismo uns com os outros. É o amor divino quando é projetado. Essas cercas, Glória a Deus. essas cercas criadas com as próprias mãos. Vamos orar pelos pedidos de oração de enfermos, né? A irmã Adriane pede oração em seu favor, cura em todo o corpo. Cura a Adriana, Pai. Sim, Deus. Que ela seja curada pelo teu poder. Toca nela, Deus. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida da Adriana. Faz isso, amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A irmã Elisângela pede oração em favor da Marielle e do Alif, porta de emprego. Abra as portas de emprego, Senhor. Trata com estas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Conceda a vitória. No santo nome de Jesus Cristo. Glória Pai. ao teu nome, Senhor. Oração por Alaídes Marques, alergia pelo corpo, ferida no pé, está piorando por causa da diabetes. A irmã Lani que pede: Pai, que esta vida seja curada, Senhor. Que essa alergia no corpo desapareça. No poder do nome de Jesus Cristo, Pai. No poder do nome. Cura pelo teu poder, Espírito Viva, Santo. Deus. Em nome de Jesus Cristo. É isso, Deus. Que essa ferida no pé desapareça. Seja restaurada a sua saúde. Restaurado o seu corpo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Autoridade do nome de Jesus. Conceda isto Faz isso, Deus. pelo teu poder divino. Irmã Heloísa, oração por seu Lau e toda a sua família. Trabalha nestas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu poder se manifeste na vida e na família da irmã Heloísa. No santo nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Jeremias intercede por seus irmãos e também por seu colega de trabalho. É a tua presença divina, Pai, Verdade, Senhor. ser com ele e também com toda a sua família e sua casa. Sim, meu Pai. Que venham ter um encontro contigo, Senhor. Receber a revelação de Jesus Cristo. Concede isso, Deus. Esta mensagem gloriosa, Pai. Filho amado. A luz do entardecer Oh, aleluia. que tem cruzado o nosso caminho, Oh, Deus. glorioso Deus. Esta mensagem gloriosa. Maravilhoso Deus. Intercedemos pela sua família. Sim, Senhor. O seu colega de trabalho também. Trabalha naquele coração. Sim, amado. No santo nome de Jesus Cristo. A poder e No autoridade santo do nome nome de de Jesus. Jesus Cristo. Amado. Conceda isso, irmão Jeremias. E dê mais a ele da tua presença. Sim, meu Pai. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus.
Na virtude do Espírito Santo. Não para de inferno estremecer. Na virtude do Espírito Santo. Aleluias. Glória. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Na virtude do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado por tudo, Deus, por esta reunião que tivemos esta noite. E nos ensina, Deus, nos ensina a manifestar frutos do Teu Espírito Santo. Que não seja só em palavras, Pai, mas que possamos manifestar a vida de Cristo. Viva Deus. Guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo que retorna para os seus lares. Que a Tua bênção repouse na vida de cada um deles. No santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa ter a sua própria experiência. Que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que vos contamine. E o pior, contamine os outros. Olha a expressão. Comece em você e depois os outros. Atinge quem está em sua volta. Mas que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, amém. Um sentimento genuíno pelas coisas que são lá de cima. Vamos orar, irmãos. Não vamos fazer isso só em palavras, não. Vamos crer que Deus pode agir em nossas vidas. Vamos criar uma atmosfera de fé. Vamos buscar a face do Senhor. Senhor, nós somos miseráveis. Somos vidas necessitadas. E precisamos do Teu Espírito Santo. Nos equipa para o combate. Que os frutos do Espírito Santo se manifestem em nós. Não deixe os espinhos crescerem na sua vida e sufocar aquilo que está dentro de ti. Não deixe. Não deixe, não. Talvez nós somos como crentes efesianos. Começamos no vigor, no poder, no amor, mas acabamos saindo na linha. Lembra-te, pois, de onde caístes e pratica as primeiras obras. Lembra-te do teu primeiro amor. Lembra da tua dedicação. Lembra dos tempos que você tinha comunhão com Deus, independente se tinha dinheiro na carteira ou não, se a casa tinha alimento ou não. Você não estava preocupado com isso. Você tinha prazer de ouvir a palavra. Você tinha prazer de examinar as Escrituras. Onde é que está isso hoje? Criou matagais? Não deixe isso crescer. Ainda dá tempo. Ainda há intercessão. Ainda tem um sacrifício. Ô igreja, irmãos, ainda há um sacrifício perfeito. A comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, o mesmo ânimo, o mesmo parecer, o foco único, Cristo. Jesus se tornou
tornou o que para você, minha irmã? Cristo é algo vivo. Cristo é algo sobrenatural. Cristo não é uma história, um mito. Cristo é uma realidade. Você intercede por alguém? Você se preocupa por alguém? Glorioso Senhor Jesus. Glorioso Senhor Jesus. Que o teu poder se manifeste na vida desses irmãos e destas irmãs. Que o fogo do teu Espírito Santo toque nestas vidas, Pai. A unção do teu Espírito Santo. A unção do teu Espírito Santo. Tira as cercas agora. Tira as cercas que impede não seja hipócrita que depois que parte ou morre elogiar, chorar, prantear. Quer me dar fora, dizia o irmão Brana. Tem-me vida. É tempo de união. Nem todos estão no mesmo foco. Muitos estão acomodados, é verdade. Mas tem aqueles que estão pelejando. De uma maneira ou de outra estão pelejando. Com suas falhas e imperfeições. Mas estão pelejando. Bendito Espírito Santo de Deus. Bendito Espírito Santo de Deus. Abençoa esses irmãos, Pai. Queremos nos tornar sensíveis a Ti, Senhor. Permita-nos sermos mais sensíveis a Ti, Senhor. Aleluias. Permita-nos ser mais sensíveis a Ti, Senhor. Arranque as ervas daninhas. Arranque o egoísmo. Arranca o egoísmo. Arranca o orgulho. Oh, Deus vive verdadeiro. Deus vive verdadeiro. Deus vive verdadeiro. Aleluia. Você pode se expressar perante o Senhor. Não olhe quem está em tua volta, não. Expresse, derrame a tua alma perante o Senhor teu Deus. Lança a tua ansiedade após Ele. Esse problema, essa luta, Ele te equipa, Ele te capacita para vencer. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
Jesus Cristo, Senhor. Dai-nos um coração puro. Dai-nos um espírito reto. E então anunciaremos aos transgressores a tua lei. Pode retornar para os vossos assentos. Retorne para os vossos assentos. Senhor Jesus, nós oramos pelos pedidos de oração. Nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos na unção do teu Espírito Santo, na suavidade do teu Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é dócil. Existem barreiras que precisam ser quebradas. Verdade, Deus. Elas precisam ser quebradas. Nos ajuda, Pai. Existem barreiras que precisam ser quebradas. Vida do povo, Deus. O amor divino precisa ser projetado. Deus nos dê experiência do que é o amor divino. Sim, meu Pai. Porque isso quebra essas barreiras. Verdade, Deus. Quebra esses bloqueios. O diabo é envergonhado, é derrotado. Aqueles patinhos que não podiam ter contato uns com os outros por causa das cercas, mas eles estavam na encosta de um rio, e choveu, a água transbordou que ultrapassou as cercas, e os patinhos puderam ter companheirismo uns com os outros. É o amor divino quando é projetado. Essas cercas, Glória a Deus. essas cercas criadas com as próprias mãos. Vamos orar pelos pedidos de oração de enfermos, né? A irmã Adriane pede oração em seu favor, cura em todo o corpo. Cura a Adriana, Pai. Sim, Deus. Que ela seja curada pelo teu poder. Toca nela, Deus. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida da Adriana. Faz isso, amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A irmã Elisângela pede oração em favor da Marielle e do Alif, porta de emprego. Abra as portas de emprego, Senhor. Trata com estas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Conceda a vitória. No santo nome de Jesus Cristo, Pai. Oração por Alaídes Marques, alergia pelo corpo, ferida no pé, está piorando por causa da diabetes. A irmã Lani que pede: Pai, que esta vida seja curada, Senhor. Que essa alergia no corpo desapareça. No poder do nome de Jesus Cristo, Pai. No poder do nome. Cura pelo teu poder, Espírito Viva, Santo. Deus. Em nome de Jesus Cristo. É isso, Deus. Que essa ferida no pé desapareça. Seja restaurada a sua saúde. Restaurado o seu corpo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Autoridade no nome de Conceda isso Faz isso, Deus. pelo teu poder divino. Irmã Heloísa, oração por seu Lau e toda a sua família. Trabalha nestas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu poder se manifeste na vida e na família da irmã Heloísa. No santo nome de Jesus Cristo.
intercede por seus irmãos e também por seu colega de trabalho. Que a tua presença divina, Pai, Verdade, Senhor. ser com ele e também com toda a sua família e sua casa. Sim, meu Pai. Que venham ter um encontro contigo, Senhor. Receber a revelação de Jesus Cristo. Concede isso, Deus. Esta mensagem gloriosa, Pai, Filho amado. a luz do entardecer Oh, aleluia. que tem cruzado o nosso caminho, Oh, Deus. glorioso Deus. Esta mensagem gloriosa, Maravilhoso Deus. intercedemos pela sua família, Sim, Senhor. pelo seu colega de trabalho também. Trabalha naquele coração, Sim, amado. no santo nome de Jesus Cristo. A poder e No autoridade no santo nome nome de de Jesus. Jesus Cristo. Amado. Conceda isso, irmão Jeremias, e dê mais a ele da tua presença. Sim, meu Pai. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Na virtude do Espírito Santo. Não para de inferno estremecer. Na virtude do Espírito Santo. Aleluias. Glória, Aleluias. glória a Deus. Aleluias. Na virtude do Espírito Sim, Santo. Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado por tudo, Deus, por esta reunião que tivemos esta noite. E nos ensina, Deus, nos ensina Sim, a manifestar frutos do Teu Espírito Santo. Que não seja só em palavras, Pai, mas que possamos manifestar a vida de Cristo. viva Deus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo que retorna para os seus lares. Que a Tua bênção repouse na vida de cada um deles. No santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor.